Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. O dia que desafiei meu pesadelo. Boa tarde a todos. Quero compartilhar uma experiência que aconteceu comigo há cerca de 20 anos. É um relato que marcou minha vida e mudou totalmente minha percepção sobre o mundo ao nosso redor. Naquela época, eu vivia sendo atormentado por pesadelos terríveis. Era praticamente toda noite. Acordava suada, cansada e com dor de cabeça e um peso enorme sobre os ombros. Por dias, semanas, parecia que aquilo nunca ia acabar. Eu já estava exausta, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Até que em uma noite, tomada pela raiva, eu resolvi fazer aquilo que nunca imaginei. Desafiar o que quer que estivesse me perturbando. Antes de dormir, olhei o quarto vazio e cheio de indignação, falei em voz alta. Eu sei que você está aí. É só esperar eu dormir para me atormentar? Mas sabe o que mais? Você só é valente quando estou vulnerável. Quando estou dormindo, você não é tão corajoso assim. Porque não aparece enquanto estou acordado. Mostre quem é você, seu covarde. Naquele momento, parecia que eu tinha jogado gasolina numa fogueira invisível. Ainda com raiva pulsando, acabei adormecendo. Não demorou muito para o pesadelo voltar. Só que desta vez foi diferente. No meio do sono, algo me puxou de volta para a realidade, como se algo tivesse me acordado. De repente, num sobressalto. Quando abri os olhos, meu quarto estava quieto, mas a sensação de estar acompanhada era sufocante. Virei a cabeça lentamente para o lado da cama. E lá estava ele. Era uma figura alta, uma sombra negra, tão escura que parecia absorver a pouca luz do quarto. Devia ter uns 2 metros de altura, com um físico imponente. Quase como um homem muito forte, mas não tinha rosto. Sua presença parecia encher o quarto com um peso quase tangível. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele falou. Sua voz era grave e profunda, quase como um trovão abafado. Você não queria me ver enquanto estava acordado? Pois aqui estou. Aquelas palavras me congelaram por um instante. Meu corpo parecia preso, incapaz de se mover. Mas apesar de tudo, eu não senti medo. Era como se desafiá-lo eu tivesse aceitado o risco. Fechei os olhos com força e comecei a rezar, creio em Deus Pai, concentrando toda a minha energia naquelas palavras. Minha voz mental era firme, quase gritando em desespero. Quando terminei a oração, abri os olhos novamente e ele não estava mais lá. O quarto parecia mais leve, como se o peso tivesse sido retirado do ar. Suspirei aliviada, mas sabia que algo muito importante tinha acontecido naquela noite. Uma experiência que me ensinou uma lição valiosa. Desafiar o desconhecido pode parecer coragem, mas na maioria das vezes é imprudência. Não sabemos o que está do outro lado. Brincar com isso é perigoso. Depois deste episódio, os pesadelos diminuíram consideravelmente, mas nunca mais provoquei o que eu não compreendo. E confesso, até hoje, toda vez que vou dormir, faço minha oração com muita fé, porque nunca sabemos quando algo pode estar à espreita. Espero que meu relato tenha causado aquele friozinho na espinha, mas também sirva de alerta. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Obrigado, Isa, por ler o meu relato. Eu que te agradeço por enviar o meu relato, seu relato. E, exatamente, gente, o silêncio é a melhor resposta. Por que vocês vão cutucar o que tá quieto? Não. Ai, gente, você vai lá desafiar o trem. Eu não posso falar muita coisa também, que eu já fiz isso. Eu não sou modelo. Eu desafiava. Eu tive a paralisia do sono muito recorrente. De um bichinho que ele era pequenininho assim, só que ele tinha o olho igual o bunda de vagalume. Então ele vinha do lado da minha cama e ficava falando que ele ia me pegar, que ele era o capeta que ele ia me pegar, que ele era o capeta que ele ia me pegar. E eu falava pra ele que eu não tinha medo dele. E ele falava que, você tem, quer ver, ó? Aí quando ele relava em mim assim, eu ficava num desespero tão sufocante que eu acordava. Aí ele ficava, toda vez que ele vinha, eu falava que eu não tinha medo dele e ele tentava me tocar toda vez. Porque ele falava que eu tinha medo dele sim, que eu tava mentindo, que eu não tinha. Então eu não posso falar nada de você, que você desafiou, eu também desafiava.
ali o meu treino e a paralisia do sono, né? Mas é isso, gente. É experiências. Tudo experiências. Só pra gente aprender a respeitar mais o outro lado. Mas muito obrigada por enviar o seu relato. Se você tiver mais algum outro, por gentileza, pode nos enviar, porque eu amei estar lendo o seu relato. E vamos então para o nosso próximo relato. Nunca chame por alguém que já se foi. Os obsessores aproveitam nossa fragilidade, saudade e tristeza para se aproximar de nós e nos atingir. Hoje eu vou contar para vocês um relato espiritual que, até agora, só foi contado para pouquíssimas pessoas. É algo que vivi na minha adolescência. Digamos que um período conturbado, cheio de conflitos internos e externos. Espero que minha experiência sirva de alerta e reflexão para todos. Quando eu tinha 12 anos, ou 13, passava por uma fase muito difícil. Eu era uma adolescente rebelde e cheia de questionamentos e inseguranças. Me sentia deslocada em todos os lugares, na escola, nos grupos sociais, especialmente dentro da minha própria casa. Eu fui criada pela tia materna, que eu chamava de mãe, mas havia uma lacuna imensa em meu coração, em relação aos meus pais biológicos, cuja história de vida e morte carregava traumas que me afetavam profundamente. Na época, eu vivia brigando com a minha mãe de criação. Em um desses momentos de rebeldia, quando meus pais adotivos viajaram, decidi ficar sozinha em casa. Após a rotina escolar e algumas tarefas, me deitei para descansar e acabei pegando no sono. Foi aí que tudo começou. Sonhei com uma mulher deslumbrante, com cabelos e roupas vermelhas, cheia de flores. Ela fumava um cigarro e usava um batom vibrante. Ela disse que trazia uma mensagem do meu pai biológico. Quando me entregou a carta, percebi que não conseguia ler, pois estava escrita em uma língua estranha. Ela leu para mim e disse que meu pai pedia perdão e explicava que não tinha autorização para vir me ver pessoalmente porque eu o rejeitava. Quando acordei, me deparei com algo assustador. Meu corpo estava paralisado. Não conseguia me mexer. Foi então que vi algo parado na porta do banheiro. Um homem, com vestes negras segurando uma foice. Ele não tinha rosto, apenas uma escuridão profunda. Ele falou com uma voz clara e ameaçadora. Eu vim te levar para o seu pai. Você terá o mesmo destino que ele. A palavra era tão aterrorizante que meu coração disparava de medo. Mas fechei os olhos e comecei a orar, com pouca fé que ainda me restava. Senti então um vento gelado percorrer o quarto, e uma presença diferente surgiu. Uma mulher, com cabelos longos, apareceu no pé da minha cama. Ela confrontou aquele homem sombrio. Ele tentou reagir, mas ao tocar nos meus pés, caiu no chão como se fosse feito de pó. Eu sabia que aquela mulher era minha mãe biológica. Ela não tinha rosto, mas a energia era familiar e protetora. Quando consegui me mover, liguei para minha irmã que veio imediatamente me buscar. Ela me encontrou com uma febre alta de 39 graus e me levou para o hospital. O médico diagnosticou uma inflamação repentina na garganta. Eu sabia que o que eu vivi foi apenas um delírio febril. Depois de me recuperar, fui passar as férias na casa dos meus tios, na cidade onde meus pais morreram. Durante as noites, eu sentia a presença daquela mulher. Não me deixava. Em um desses momentos, minha prima Alessandra viu o mesmo que eu. Ela se preocupou e insistiu que eu buscasse uma igreja. Relutante, acabei aceitando, visitando várias igrejas, mas todas estavam fechadas. No caminho de volta, encontramos uma pastora. Ela estava na praça e parecia estar nos esperando. Antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, ela olhou para mim e perguntou: quem é sua amiga? Eu fiquei espasmo. E ela continuou: essa mulher não é sua mãe. Ela não veio para te proteger. Ela veio para te destruir. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A pastora me levou para a igreja e começou uma oração poderosa. Durante a prece, eu olhava para fora e via a mulher de branco me esperando. A pastora mandou fechar as portas e nesse instante desmaiei. Foi como se eu estivesse em um filme e a minha vida passasse diante dos meus olhos. Vi o sofrimento da minha mãe adotiva, da minha família e do quanto eu estava perdida. Quando acordei, algo havia mudado. Meu coração estava leve e pela primeira vez em muito tempo eu senti paz. A pastora me explicou que ao chamar incessantemente pela minha mãe biológica, eu havia atraído espíritos obsessores. Eles se aproveitavam da minha dor e fragilidade para se aproximar e me influenciar.
A mulher de branco não era minha mãe, mas uma entidade que tentava me levar ao desespero e ao isolamento. Hoje compreendo que a nossa conexão com aqueles que amamos não se perde após a morte, mas é preciso cautela. Não podemos abrir portas para forças que não compreendemos. Quando sentir saudade de alguém que já partiu, ore. Peça pela evolução espiritual dessa pessoa e pela sua própria. A vida não termina com a morte. Nosso espírito continua e cabe a nós proteger a nossa luz e buscar forças em Deus para superar a dor. Não deixem que o sofrimento os enfraqueça, pois é disso que os obsessores se alimentam. Que esse relato seja um alerta para cuidarmos da nossa fé e da nossa conexão com o divino. A saudade dói, mas com o tempo e com Deus ela se transforma em uma força de amor eterno. É isso, Isa, esse foi o meu relato. E que relato interessante, bonito, e realmente, gente, eu conheci pessoas que, após a morte de pai e mãe, se tornaram outras pessoas. Ficaram agressivas, rebeldes, se envolveram com drogas e outras coisas. E é bem isso que ela falou. Os obsessores se aproveitam daquele momento de tristeza, porque eles se sugam da nossa dor, se sugam do nosso medo, da nossa tristeza. Então é tudo que eles precisam. É a hora que você mais está vulnerável e é a hora que eles mais vão te atacar. Mas que bom que você conseguiu se livrar, que a sua prima te ajudou, né, a se livrar dessa obsessão aí que você estava tendo com esse obsessor que te sugava tanto, e que você tá bem hoje e conseguiu, né, ver que realmente a vida não acaba, mas que você tem que ter cautela quando você chora e pede por outras pessoas. Mas muito obrigada por enviar o seu relato, achei o seu relato muito bonito e fico muito feliz que você conseguiu se livrar de toda essa maldição que você estava carregando. E é isso, gente. Esse foi o relato. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. A Maldição Leal. Meu nome não importa agora, mas meu coração guarda uma história que marcou o meu destino e o de muitos outros. Há décadas vivia em uma fazenda vasta, onde a vontade do patrão era a lei e os destinos dos trabalhadores podiam ser mudados por um simples capricho. Eu era jovem e reservada, e por azar ou desgraça, chamei a atenção do patrão. Seus olhares, suas intenções deixavam-me inquieta, mas meu coração já pertencia a outro. Ele era o capataz, um homem humilde e leal, e de fala calma, sempre acompanhado por seu fiel escudeiro. Um cão, um animal de olhos atentos que parecia entender mais do que os outros acreditavam. Nossos encontros aconteciam às escondidas, longe dos olhares dos vigilantes. Temíamos que o patrão o descobrisse, pois sabíamos do que ele era capaz. Mas a fazenda era cheia de ouvidos e línguas afiadas. Não demorou até que os rumores chegassem até o patrão. Sua rejeição por mim o encheu de fúria, e ele decidiu que não toleraria ser desafiado por um simples peão. Naquela noite, sobre a luz da lua, o patrão e seus homens invadiram a cabana do meu amado. E eu não estava lá, mas soube pelos gritos que ecoavam na madrugada. Ele não teve chance. Meu amor foi assassinado cruelmente, assim como o seu cão que tentou protegê-lo até o último instante. Na manhã seguinte, fui ao encontro dele sem saber o que me aguardava. Quando vi o seu corpo inerte, com o cão do lado, senti meu mundo desabar. Entre lágrimas e soluços, chamei os outros para ajudá-lo, mas já era tarde. Meu amado foi enterrado com seu fiel companheiro ao seu lado. Eu fiquei ajoelhada sobre o seu túmulo, clamando por vingança e por justiça. Naquela noite, enquanto uma tempestade varria a fazenda, um som inexplicável tomou conta do vilarejo. Era o uivo de um cachorro profundo e doloroso, vindo do cemitério. Muitos acordaram assustados, rezando para que não fosse um presságio de desgraça. Alguns afirmavam ter visto a figura negra do cão na névoa, em direção à fazenda, como se a sombra fosse viva. Não havia dúvidas, algo estava acontecendo. Na manhã seguinte, fui até a casa do patrão. Quando abri a porta, senti meu coração parar. O corpo dele estava estirado no chão, mutilado, coberto por mordidas e cortes. Pareciam vir de garras. O sangue ainda estava fresco e o silêncio era ensurdecedor. Então eu compreendi. A justiça que pedi no túmulo do meu amado havia sido atendida. O cão, tão leal em vida, não o abandonou nem após a morte. Ele retornou para proteger e vingar quem amava. Cumpriu com sua promessa de lealdade até o fim.
Até hoje, o som do uivo distante me faz lembrar daquela noite e do preço da justiça. E assim, a lenda do cão leal ecoa por essas terras, como um aviso de que o amor verdadeiro nunca se dobra diante da morte. É isso, Isa. Esse é o meu relato. É algo que nunca contei para ninguém. Mas como já estou no fim da vida, acredito que seja a hora de me livrar desse peso. Autoexplicativo esse relato, gente. Muito autoexplicativo. Eu não sei nem o que comentar. Porque o patrão é uma pessoa ruim, né? Talvez eu merecesse ter sido, né, devorado por um cão fantasma. Não, mas o que ele fez não tem preço também. Ele pagou pela ruindade que ele teve. Eu achei que foi pouco, né? Ficar matando os outros de graça aí só porque foi rejeitado. Mas é isso, né, gente? Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Não acho que era uma pessoa. Hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo em 2002. Um episódio que até hoje me causa arrepios. Naquela época, minha irmã mais velha tinha conseguido um emprego em uma fábrica de biscoitos. Como ela precisava sair de madrugada para trabalhar, pediu que eu dormisse na casa dela para cuidar de seus filhos. Até às 7 horas, quando eu os levaria para a creche. Na primeira noite, tudo parecia tranquilo. Minha irmã levantou por volta das 4 da manhã, preparou tudo e me chamou para fechar a porta. Quando saiu, eu levantei e fechei, pensando, vou ficar acordada até amanhecer para levar os meninos. Mas foi aí que tudo começou. Logo depois que ela saiu, ouvi o portão do corredor se abrir com um rangido. Na hora, pensei que fosse algum vizinho chegando, já que havia outras 2 casas no terreno, uma nos fundos e a outra no andar de cima. Mas em seguida ouvi passos pelo corredor. Os passos eram lentos e pesados e ficaram cada vez mais próximos. No começo, tentei ignorar. Talvez fosse apenas o vizinho chegando tarde. Porém, o que aconteceu depois tirou completamente essa possibilidade. De repente, ouvi batidas na janela. Era de alumínio. Era um som rápido e rítmico, como se alguém estivesse batendo com o dedo. Na primeira vez, não dei muita atenção. Na segunda, comecei a achar estranho. Mas, quando aconteceu a terceira vez, uma sensação de medo me dominou. Pulei da cama, me enrolei no cobertor, dos pés à cabeça, como se aquilo pudesse me proteger. A partir daí, parecia que algo estava brincando com meu pavor. Os passos continuaram pelo corredor. Ouvi alguém mexer na maçaneta da porta, depois passar a mão pelo vidro do banheiro. A coisa arrastou algo pesado pelo chão como se fosse um bloco. O som era real e perturbador. Foi neste momento que percebi que podia ser alguém talvez tentando me assustar. Toda vez que o medo me dominava, eu repetia mentalmente, o sangue de Jesus tem poder. Incrivelmente, os barulhos recuavam. Isso continuou até o amanhecer, por volta das 5:30 da manhã. Quando vi pela fresta da janela que o céu já estava clareando, criei coragem para levantar e olhar. Abri a janela com o coração disparado e olhei ao corredor. Não havia ninguém, absolutamente nada. Tudo parecia intacto, mas o cheiro que ficou no ar era inconfundível. Rosas, um perfume forte e inexplicável. Ainda sem acreditar no que tinha acontecido, conferi o local. O bloco que parecia ter sido arrastado continuava no mesmo lugar. Não havia sinais de alguém que tivesse invadido. Quando contei o ocorrido para o pessoal, ninguém acreditou. Diziam que provavelmente era o vizinho tentando me assustar. Mas eu sabia que era real. Aquela sensação, os barulhos e o cheiro de rosas não era coisa da minha cabeça. Falei para minha irmã arrumar outra pessoa para dormir lá, porque eu nunca mais pisaria os pés naquela casa durante a noite. Obrigado por ler meu relato. Rosas. Espírito, né, gente? Geralmente é espírito que tem cheiro de rosa. Mas por que será que você? Porque os outros não ouviu nada, então quer dizer que ele não é assombrado. Pode ser que fosse um aviso exclusivo para você. Mas muito interessante. Muito obrigada por enviar o seu relato e vamos então para a nossa próxima e última história de hoje. Era uma noite tranquila. Eu e Kevin dormíamos profundamente em minha cama. O silêncio da madrugada envolvia o quarto, e meu corpo parecia finalmente descansar após um dia cansativo. O sono era profundo, mas em algum momento ele começou a mudar. No sonho, eu estava exatamente na minha realidade, na minha cama no meu quarto, mas algo estava diferente. O ambiente parecia mais escuro do que nunca, quase como se fosse a própria escuridão. Tivesse um peso.
O silêncio que antes era reconfortante tornou-se opressor e sufocante. De repente, senti algo, uma presença ao meu lado. Com o coração batendo mais forte, virei-me lentamente a minha cabeça para a direita. Foi então que eu ouvi uma figura feminina de cabelos pretos e longos e desarrumados, com olhos completamente brancos e sem pupilas me encarando. Ela estava deitada ao meu lado, como se sempre estivesse ali. Meu corpo congelou. O pavor subiu por minha espinha como um gelo. Queria gritar, mas minha voz não saía. Era como se algo invisível tivesse trancado a minha garganta. Apenas me olhava como olhos vazios que pareciam perfurar a minha alma. Tentei me afastar, mas era impossível. Meu corpo estava pesado, preso ao colchão, como se algo me segurasse. Lutei contra aquilo, tentando me mover, ao menos os braços ou pernas, mas era inútil. O desespero começou a tomar conta de mim. O espírito, que até então estava imóvel, começou a se aproximar. Seu rosto, pálido e sem expressão, ficava cada vez mais perto do meu, e os olhos brancos brilhavam de uma forma que parecia antinatural, como se estivessem iluminados por dentro. Meu coração parecia que ia explodir. Em meio ao terror, fechei os olhos e implorei mentalmente para que aquilo acabasse. Repeti em minha mente: isto é só um sonho? Isto é só um sonho. Mas nada mudava. O espírito estava mais perto, tão perto que eu podia sentir o frio emanando dele. Um frio que parecia se infiltrar na minha pele. Então, num súbito momento de desespero, acordei. Meu corpo deu um salto e eu estava coberta de suor, respirando com dificuldades. O quarto estava mergulhado na escuridão de antes, mas algo estava errado. Apesar de estar acordada, ainda podia sentir aquela presença. Algo estava ali comigo. O pânico tomou conta, saltei da cama e acendi a luz, iluminando cada canto do quarto. Meus olhos percorreram a parede, o chão, os móveis, não havia ninguém lá. Mas a sensação não desaparecia. Eu sabia que, com cada fibra do meu ser, que não estava sozinho. Parei por um momento para tentar me acalmar, mas foi então que percebi algo mais assustador. O cheiro, um aroma leve mas presente, de flores murchas. Não havia flores no meu quarto. Passei o resto da noite sentado na cadeira com todas as luzes acesas, incapaz de voltar para a cama. O que foi aquilo? Um sonho? Uma manifestação? Eu não sei. Mas desde aquela noite nunca mais olhei para a escuridão do meu quarto da mesma forma. Até hoje, não consigo esquecer o olhar vazio do espírito. Parecia que ela queria me dizer algo, mas sua mensagem ficou presa na escuridão. Talvez ela ainda esteja lá, esperando pelo momento certo de se fazer ouvir. E, gente, o relato acaba sem despedida. Fechamos com chave de ouro. Que relato, assim, que parece filme. Você fica naquela angústia junto com ela do que ela tá contando. Mas será que você teve uma visita espiritual? As coisas continuam acontecendo? Será que algum obsessor se aproximou de você e tá fazendo morada do seu quarto ali, do seu sofrimento, do seu sufoco, do seu medo? Cheiro de flores murchas é cheiro de espírito. Será que algum espírito perdido não se apegou a você? Já tentou acender uma vela e pedir pra ele poder caminhar, um copinho de água pra ele poder ir embora com paz? Pode ser, talvez você tenha uma sensibilidade espiritual e o espírito se prendeu em você. Mas muito interessante. E é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai ter os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E boa noite e bons sonhos!